muito se fala hoje da eleição do Lula, né? A volta por cima, as anulações das sentenças do Moro, a saída dele na prisão, mas eu acho que hoje está consolidada a tese, consolidada historicamente a tese de que nada disso teria acontecido sem a Vaza Jato, não, Leandro? Você tem uma linha bem clara do que aconteceu depois da publicação das reportagens, né? Você tem a publicação das reportagens, uma mexida muito grande no tabuleiro político. Inicialmente, o Bolsonaro tenta colar no Moro para segurar o Moro. Vamos lembrar a frase, a imagem célebre do Bolsonaro levando o Moro para um jogo do Flamengo no Maracanã. Lembra disso? Que eles foram para lá, né? O Bolsonaro tentando mostrar que estava com ele e tal, né? O Flamengo em alta, o time mais popular, mais forte do Brasil no momento e tal. Mas aí, aos poucos, essa parceria foi se esfacelando. E eu acho que teve alguns capítulos que levaram até a soltura do Lula, né? O STF foi indo aos poucos, eu vi, foi uma descompressão na época, né? O STF tem muita culpa no cartório também sobre tudo que aconteceu em relação ao Lula, né? A gente não pode esquecer disso, né? Então, a primeira coisa que eu lembro foi a mudança de entendimento sobre a prisão de segunda instância. Todo mundo sabia, aquilo lá estava para ser pautado no STF pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não colocava aquilo em pauta, né? E sabia-se pelos bastidores do STF que, eventualmente, se aquilo fosse em pauta, ia se manter o entendimento para manter a prisão de segunda instância. Ou seja, o Lula e outras pessoas pelo Brasil todo permaneceriam presas, mesmo de modo ilegal, porque a Constituição garante que você tem que ir até o trânsito em julgado, né? Então, a Vaza Jato mudou primeiro esse vento. Eu acho que o STF foi muito inteligente também em fazer esse movimento pelas beiradas, né? E quando mudou isso, depois partiu para cima das acusações em relação ao Moro e em relação aos processos, né? Então você vê que a coisa foi andando em capítulos, né? E isso propiciou que a gente tivesse de novo uma normalidade política, né? E aí, pelas conversas que a gente teve também na época, a gente teve muito cuidado, Leandro, eu acho importante falar também, de não ter muita proximidade, até mesmo com a defesa do presidente Lula, quando a gente estava fazendo as matérias, né? Justamente para evitar algum tipo de insinuação de que aquilo estava sendo feito junto com a defesa, né? O dia que vocês conversarem com o Zanin aqui, vocês podem perguntar para ele, foram raríssimas as vezes que nós falamos com o Zanin, talvez até nem tenhamos falado com o Zanin no primeiro ano de reportagens, justamente para manter esse distanciamento, né? Mas aí depois, nas conversas com interlocutores do presidente e tal, obviamente o próprio presidente sabe que foi o jornalismo, né? Eu gosto de dizer isso, né? O jornalismo que acabou fazendo com que ele saísse da prisão. Agora, uma coisa importante, cara, a gente tem que deixar isso bem claro. O Lula só saiu da prisão por um motivo específico, que não tem nada a ver com a Vaza Jato, porque o Lula era inocente. Se não fosse, não teria saído. Então, primeira coisa, saiu da prisão uma pessoa que não deveria estar na prisão. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Mas aí, claro, o desenvolvimento depois das matérias, obviamente, forçaram, né, a opinião pública para um outro lado que acabou descomprimindo também as pressões no STF e fez com que o STF se movesse para o lado da legalidade. Porque o próprio STF, isso reconhecido por ministros também, o próprio Gilmar Mendes reconheceu isso em entrevistas, o próprio STF entrou no oba-oba do punitivismo, anticonstitucional, a pressão da Lava Jato, a pressão da Globo, a pressão do poder da opinião pública, né, levada muito pela imprensa. Então, assim, teve esse momento sórdido e triste da história do Brasil, que colocou atrás das grades uma pessoa que é inocente até hoje, porque até prova em contrário todos somos, né? O processo contra o Lula é um processo que o próprio Deltan Dallagnol, veja bem, gente, não foi Fidel Castro que falou isso, nem o Mao Tse Tung, nem o Maduro, tá? Deltan Dallagnol, no aplicativo Telegram, em conversa com seus colegas de Ministério Público Federal. Isso é uma das 3 matérias que foram publicadas no domingo, 9 de junho de 2019, uma das 3 primeiras matérias da Vaza Jato. Ele confidencia para os colegas e para o Moro, numa conversa privada, 72 horas antes de oferecer denúncia contra o presidente Lula, o famoso PowerPoint, que ele, Deltan Dallagnol, não tinha certeza sobre a ligação entre o caso que ele estava investigando do Triplex e a Petrobras. Esse homem, sem ter certeza do que estava fazendo, oferece uma denúncia. Veja bem, Leandro, ele não tinha prazo para fazer isso. Ele poderia, inclusive, não ter feito a denúncia. Ele poderia ter feito mais investigações, poderia ter protelado as investigações. Não. Sem certeza da ligação entre o tal do triplex do Guarujá
e a Petrobras, ou seja, sem o que se chama tecnicamente na justiça de quiprocó, né, que é o caso clássico da propina. Eu, como agente público, te dou algo ou prometo te dar algo, porque promessa de também é corrupção ativa, e você me dá algo em troca. Esse é o tal do quiprocó, né? Eu te dou, por exemplo, uma refinaria nos Emirados Árabes e você me dá uma caixa de joias. Isso é um quiprocó, para as pessoas entenderem direito o que a gente está falando aqui. O Deltan Dallagnol não tinha esse quiprocó na denúncia dele, não tem esse quiprocó. Ele falou para o Moro a seguinte frase, textualmente, no Telegram: temos que nos preparar porque irão nos acusar de estar fazendo acusação com base em provas indiretas. O que são provas indiretas? Notícia de jornal, palavra podre de colaborador, diz que me diz que e fofoca. O Deltan Dallagnol assume isso. E assume, como eu falei antes, que ele, Deltan, não tinha certeza da relação entre o Triplex e a Petrobras. Esse homem, de modo totalmente inconsequente, oferece uma denúncia, faz aquela palhaçada do PowerPoint e coloca um inocente atrás das grades. Então, meu caro, obviamente o jornalismo foi fundamental na história do Brasil. A Vaza Jato é um marco na história do Brasil, mas, de novo, o Lula só foi preso, só foi solto porque não deveria estar preso. A gente não pode esquecer disso.